ao vivo. O pessoal tá entrando. Já já nós vamos começar. Boa noite, pessoal. Estão conseguindo me ouvir e me ver bem? Coloque aí nos comentários, por favor. Estão conseguindo me ver e me ouvir? Sem áudio? E agora? Como está o áudio? Como está o áudio agora para vocês? Todo mundo me ouvindo? Ok, ouvindo bem. Todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Ouvindo bem. Ok. Já nós vamos começar. Boa noite, Márcia. A Márcia tá aqui. Trabalha comigo. Keila Mares, Andressa, Chanichele, Mari Ferreira, que é a dona Mariluce, que bom. Andressa Maciel. Quem mais? K. Madri. O pessoal tá entrando. Almeida Leia. Ok, vamos lá. Vamos começar nossa live de hoje. Já é 8 horas e 16 minutos. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, dia 21 de julho, com mais uma live aqui pelo canal do Femininas. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a psicologia e a Bíblia Sagrada.
E para tratarmos deste assunto, eu convidei ela, que é a pastora e psicóloga Alessandra Arévalo. Vou chamar aqui a nossa convidada de hoje, para que vocês a conheçam e a gente comece o nosso bate-papo. Vamos lá. Esperar aqui aparecer. Esperar que a nossa convidada entrar na live para que a gente comece o nosso bate-papo. Vamos lá. Tentar de novo. Chamando aqui. Prontinho. Vamos lá, ao vivo. Ao vivo acontece mesmo, gente, imprevistos. Oi, tá me ouvindo? E agora sim. Boa Ué, o que tá noite. acontecendo? Boa noite. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Pessoal, estão conseguindo ouvir o que nós estamos falando? Vocês que estão aí em casa nos assistindo, conseguem me ouvir? Conseguem ouvir a pastora Alessandra? Coloca aqui nos comentários pra gente se tiver tudo ok ou se não tiver tudo ok, tá bom? Pastora, é um prazer recebê-la. Muito feliz de estar aqui compartilhando com a senhora a tela e ter essa oportunidade aqui de viver este momento com essas mulheres aí que estão nos assistindo e com a senhora aí do outro lado da tela em Americana. Eu Hum, quero que a gente comece o nosso bate-papo, porque o tempo passa muito rápido e super. quero que a senhora comece se apresentando aí para o pessoal que está em casa. Ok. Boa noite, meninas. Primeiro, muito obrigada, Michele, pelo convite, pela equipe aí das mulheres, né? Que estão promovendo esse momento. Eu acho que estamos distantes e próximas hoje, né? Com a internet, a gente sente essa conectividade, nós estamos todas juntas. Então, para mim, quero agradecer primeiro aí por essa oportunidade de participar aqui com vocês hoje. E, bom, meu nome é Alessandra Arévalo Silva, né? Sou casada com o pastor Samuel de Paula, também advogado. Nós pastoreamos a igreja, a segunda igreja presbiteriana renovada aqui de Americana, no interior de São Paulo, né? E estamos aí no Ministério Pastoral já há 23 anos, somos casados há 24 anos e temos três filhos, né? O Samuel Áquila, que vai fazer 22 anos, o Alex Mateus, que tem 19, e o Adiel, que está com 17 anos aí. Os meninos já criados, que não tem menino nenhum mais, né? Eu fiz uma trajetória diferente, falando um pouquinho de quem sou eu, né? Eu optei primeiro casar, ter meus filhos, criá-los, e aí depois buscar aí essa minha carreira, né, profissional. Amo a psicologia, é uma coisa que conheci no magistério, quando havia magistério, para quem fez aí há um tempo
uns tempos, anos atrás, né? Eu tive contato primeira vez com a psicologia da educação e através do curso do magistério e fiquei encantada com isso e eu pensava no meu coração que um dia eu queria fazer psicologia, mas não era assim aquela coisa de paixão no início, né? Porque no início eu queria casar logo, né? Porque eu já estava namorando, já queria casar, ter filhos e com a conclusão dessa minha etapa de sonhos, veio então essa possibilidade de eu realizar esse meu outro sonho, que era essa vida minha profissional e intelectual. Então eu me formei, aí eu fui e fiz a trajetória depois, né? Como eu falei, os meninos ficaram uma idade aí maior, que poderia fazer a faculdade, período noturno, que aqui na minha região só tinha no período noturno, não tinha período diurno. E então, como que eu ia deixar as crianças pequenas com o pastor indo na igreja e ia fazer o curso? Não dava certo. Aguardei uma idade que eles já conseguiam acompanhar ele, e esquentar comida no micro-ondas. Aí eu fui fazer o curso, né? Porque é um curso longo, psicologia 5 anos, e todos os dias, aula, todos os dias, né? Então é bem puxado para a rotina de uma mãe, de uma dona de casa, uma mulher que trabalha fora. Estudar é um desafio, sempre é um desafio, né? E aí eu fiz a psicologia, já no terceiro para o quarto semestre. Eu vi aqui que a minha professora está aqui com a gente, doutora Ana Carolina, obrigada pela participação. Ela também compartilha da Seja mesma fé, bem-vinda. da cidade de Limeira. Eu vi que ela estava aqui entrando junto comigo também. É, e aí, no terceiro, quarto semestre, a gente já começa a introdução das disciplinas mais voltadas à psicologia. E aí eu optei já pela área, né, pela abordagem que eu iria atuar, que é aí a psicologia, a terapia cognitiva comportamental, que trabalha aí com essa visão dos seres humanos no sentido de como ele funciona, né, qual o funcionamento dele, que é o pensar, o sentir e o agir. E aí, formada em 2016, isso. Eu, em 2017, já tirei meu CRP no primeiro trimestre e já comecei a atuar. Hoje eu estou aqui na minha clínica, tenho uma clínica em Americana, com mais 3 colegas que nós somos sócias aqui, temos uma clínica formada. Hoje trabalho também com o hospital, tenho parceria com o Hospital Samaritano, com o Hospital também São Lucas, que é daqui da região, né, Notre Dame. E estou atuando assim, tipo, bastante, trabalhando bastante com essa pandemia, né? Então, essa é a minha trajetória. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa, assim, apaixonada por Jesus, apaixonada por seres humanos. Essa é a Alessandra. É o que eu posso definir, né? Sou apaixonada mesmo por Jesus e sou apaixonada por seres humanos. Então, quando vejo o que ele fez por nós e o que a gente também pode fazer pelos outros, é algo que me motiva todos os dias. Então, nossa, uma introdução enorme, né, da minha apresentação, mas eu quis já falar um pouquinho da minha trajetória. Que É bom. isso. A minha primeira pergunta, ia perguntar Hum, exatamente isso. Quando a senhora começou a atuar, quando que a senhora se formou? Foi em 2017, né? É isso? 16. Então tem É, 4 anos. 2016. Vai Qual- fazer fez 5 anos. Formada há 5 anos, atuando 4 anos já. 4 anos, Eu ok. me- Então, é, como foi esse início dessa trajetória? E eu quero que a senhora uhum. explique também para quem está nos assistindo em qual área de atuação que trabalha e como o que é isso, explicar qual é essa área, o que que ela trata, para que as pessoas entendam o que é isso, como funciona. Ok, ok. Então, como eu falei, né? No início, quando me formei, eu era uma das mais velhas da turma, né? Então, foi muito interessante isso, porque parece que está remando contra a maré, né? Todo mundo já está recém, novos, já formados. Então, a gente já vem com uma história de vida. Eu falo que a psicologia, ela, quando você tem uma bagagem, é muito interessante o que ela, vamos dizer assim, a trajetória, né, do curso, porque é denso, é um curso bem denso, né? Aí, como eu falei, a atuação, quando eu me formei, aí comecei trabalhando assim, eu fui sendo voluntária. Eu atendia
na, aqui no centro de detenção, aqui de Americana. Eu atendi os profissionais, né? Como voluntária, eu ia lá, fazia dinâmicas, apresentações em eventos, como Dia da Mulher, Dia do Homem. A gente ia lá e fazia uma apresentação para os profissionais, para os agentes penitenciários. Atendi também na Escola de Paz aqui de Americana, sou membro também da Escola de Paz de Americana, que é uma instituição que traz instruções aos pais, né? A- aos pais que se comprometem. É um curso geralmente de 8 semanas. E aí, então, também fui voluntária nesse curso. Aí comecei a atender também voluntariamente na igreja, comecei a abrir como área social, né? Quem quisesse ter um atendimento, que tivesse algum conhecido, não as pessoas da igreja, mas pessoas que elas indicavam. E aí apareceu meu primeiro cliente. Meu primeiro cliente foi um esquizofrênico, né? Uma pessoa assim bem complicada. E ainda falei, meu Deus, será que eu vou dar conta, né, disso daqui? Foi muito legal, essa primeira experiência foi bem desafiadora, mas eu agradeço muito aos professores que eu tive. A doutora Carol, se ela estiver aqui ainda, Carolina, eu gostaria assim, de agradecer a Deus pelos professores que eu tive. Eu tive excelentes professores e que confiaram demais no meu trabalho, na forma como eles me instruíram. Porque na faculdade, Michele, quando eu comecei na época de estágios na terapia, me deram logo de cara um caso de uma senhora de 3 tentativas de suicídio. E aí a minha coordenadora do Uau. curso chegou para mim e falou assim, Alessandra, esse caso vai ser seu. E você que vai cuidar. E eu pensei assim, porque lá na faculdade você faz 6 meses com um paciente, aí dá alta e mais 6 meses com outro paciente. Ela falou assim, eu lembro que a doutora Alessandra Marques chegou e falou, olha, você não vai ter dois pacientes, você vai ficar com essa paciente o ano todo. Aí eu olhei, falei, ok. Ela falou, a gente decidiu que é um caso que você pode cuidar. Então, de cara, meu primeiro caso mesmo foi uma pessoa com 3 tentativas de suicídio, né? Uma senhora de 65 anos. E foi um caso assim muito interessante que viu agir de Deus e viu agir da ciência, né? Muito muito legal. Então, quando comecei a atuar, foi bastante desafios no início, né? Acho que toda mulher que define uma carreira ou quer empreender, digo mulher por sermos mulher, mas qualquer pessoa que inicia uma carreira, vem as primeiras dificuldades, né? Lidar com isso, né? E então, para mim, assim, foi bem desafiador. Eu lembro quando eu subloquei uma sala por uma vez por semana atender o meu paciente. E aí, tipo, nossa, eu ficava contando os trocadinhos certinho pro aluguel da sala. Ai, meu Deus, quando será que eu vou ter os meus pacientes, né? E Deus é bom. E com o tempo as coisas foram acontecendo. Então, na atuação no início, eu vim por esse caminho, né, de empreender, de iniciar uma carreira depois dos 40, quase 40 anos. Né? Eu ia fazer 40, né? Tá? Hoje deixa eu falar a minha idade, né? Hoje eu tenho 44 anos. Então, eu me formei com 39. Então, com 40 eu comecei a atuar, né? Então, assim, é bem tardio em vista do que a gente vê a trajetória de outras pessoas, né? Mas não me arrependo. Aí, nessa trajetória, eu fui fazer um curso de pós, fiz um curso de pós na Unicamp, lá também tive contato com professores depois para fazer o mestrado. Eu até fiz o programa, um projeto, fui aluna ouvinte, né, nas aulas lá, mas com a pandemia achei melhor não dar continuidade no processo. Meu professor ficou bem triste, né, meu orientador, que ele queria mesmo que a gente pesquisasse o tema que quero trabalhar com suicídio com idosos, né, levantamento aí de como funciona essa dinâmica. Então, essa trajetória profissional. Agora, a trajetória de como que é essa atuação, o que que é a psicologia em si, né? Eu gosto de falar que a psicologia, ela é uma luneta, tá? Que a gente, e quem me explicou isso foi um dos professores, o Dr. Oswaldo Rocha. Ele falava o seguinte: a psicologia é uma luneta que você vai olhar para o sujeito, né? E a psicologia vai ser o instrumento, vai ser a ciência pela qual você vai olhar o sujeito.
E, ok, ele falou isso, a gente entende. Aí, lá no terceiro, quarto semestre, você começa a entender que precisa de uma lente para usar nessa luneta. E aí é o que a gente chama das escolas da psicologia, ou as abordagens, né? Que hoje nós temos aí várias abordagens, várias formas de olhar para esse sujeito. O É, instrumento principal é a psicologia, mas a profissional vai analisar, vai depender do conteúdo teórico, do teórico que ele vai decidir seguir. E nisso eu fiz essa trajetória e escolhi a terapia cognitiva comportamental. Tem a comportamental tradicional, tem a psicanálise, que é bem conhecida. São áreas de abordagem. Quando a gente fala isso, é essa lente. Quem que você pode atender através dessa abordagem? A abordagem é como analisar o sujeito, analisar. Então, a psicologia cognitiva, terapia cognitiva comportamental, ela analisa o que o sujeito pensa, o que o sujeito sente e como ele se comporta. Então, por exemplo, eu estou aqui com a luneta da psicologia, nesse momento, olhando para a Michelle. Aí eu penso na minha análise, com a minha lente. O que será que a Michelle... Como que a Michelle pensa com respeito a isso? Como que a Michelle sente com respeito a isso? E como a Michelle se comporta, ou por que ela faz isso, por causa disso, é uma forma de analisar, né? Então, é, já elas vão pensar por exemplo, a psicanálise, né? Ela vai para essa concepção da infância desse sujeito, ela vai focar especificamente nessa infância inicialmente, né? Não quer dizer que a minha abordagem a gente não vai também para a infância, mas a gente vai sempre olhar com essa tríade. O que você pensa, o que você sente e como você se comporta, o que você faz, né? E diante disso, nós vivemos o que a psicologia então contribui hoje, né? Ela contribui para essa análise, para que o sujeito tome um conhecimento de como ele funciona. Porque cá entre nós, como é difícil nós entendermos o nosso funcionamento. Ora nós queremos, ora nós não queremos. Ora nós sabemos, ora nós não sabemos. Ora nós temos certeza, ora temos um monte de dúvida. O sujeito, ele tem essa constante inconstância, né? Então, se nós não nos apropriarmos de entender como a gente funciona, é difícil às vezes você tomar uma decisão, é difícil às vezes você entender até mesmo a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então, quanto mais eu conheço, não é uma questão egoísta, centrada no homem. Ah, eu. Não é esse eu de ser humano, mas somente. Mas como eu funciono, vai me entender, eu vou me entender como eu sou filho, como eu sou filha, como eu sou mãe, como eu sou mulher, como eu sou esposa, como eu sou cidadã. Vai trazer uma compreensão mais ampla, de uma forma mais integral. Então, vamos pensar que a psicologia ela tem essas lentes diferenciadas, e aí, quando a pessoa vai para terapia, ela fala assim: ah, eu fui lá na psicóloga, mas eu não gostei. É igual o médico. Cada médico tem um modo de abordar as pessoas, concorda? Tem gente que tem um que é mais sim. preventivo, vai pedir para fazer tipos de exames diferenciados. A mesma coisa na psicologia. Por causa da abordagem, a forma como você vai ser acolhido, você vai entender o tratamento, às vezes vai bater aquela coisa que você fala, nossa, que legal, do jeito que eu queria, e às vezes não. Então a gente vê muita resistência com a psicologia, porque a pessoa vai na primeira tentativa com o profissional e não gosta e já fala, não, é horrível ir no psicólogo. E aí a gente fica triste aqui, porque a psicologia contribui muito, tem muito a ver com que tudo aquilo que Jesus fez e faz por nós até hoje. É uma ciência muito ligada na fé. Para mim é. Para mim, ela tem muita ligação com a fé. É, essa é a minha próxima pergunta. A senhora é Ah, meu Deus. psicóloga e é pastora. Para quem é cristão ou para quem não entende do assunto, qual é a junção dessas duas coisas? Uma coisa anula a outra ou a senhora acha que uma coisa completa a outra? Como a senhora vê? Eu penso o seguinte, a questão da fé, né, da nossa crença
e a questão da psicologia, que é uma ciência, né? Eu acredito que elas têm os seus espaços próprios no ser humano. A gente não fala da responsabilidade nossa diante de lidar com o pecado, vamos pensar assim. Essa responsabilidade de você entender que você não pode fazer mais isso, que você não deve fazer isso ou aquilo, não é uma compreensão. Essa compreensão, ela pode ser compreendida melhor ainda pela essa parte da psicologia da ciência que vai entender como esse sujeito se organiza. Então, para mim, assim, tanto a psicologia quanto a fé tem seus espaços. Eu gosto de usar o seguinte termo, não sei se todos vão concordar comigo, mas é a forma como eu lido com a minha fé e a ciência, que eu amo muito também, que é a psicologia. Eu falo que é água e óleo. A água não tem um efeito? Ela cura, ela lava, ela limpa, ela purifica. E o óleo também não faz isso? Ele limpa, ele cuida, ele purifica. Para mim, ciência e fé é água e óleo. E elas alternam entre si nessas propriedades. E elas alternam. Elas não se misturam numa forma de ser uma coisa só. Elas têm propriedade próprias, mas podem conviver no mesmo ambiente. A gente brinca, né? Sabe o óleo trifásico lá que a gente compra para passar agora no frio, é gostosinho da gente passar na pele? Só faz efeito se você chacoalhar bastante, não é? Aquele óleo, sabe? Aquele óleo, né? Acho que É é verdade. trifásico, eu falo. Eu falo que fé e ciência tem que chacoalhar bem e usar. Aí faz bem. Agora, se eu usar só e só o outro, eles vão se chocar em algumas coisas, né? Confesso para vocês que fazer a psicologia, você precisa entender o seu espaço de fé que você tem dentro de você. Porque ouvir a ciência, porque ela é uma forma empírica, uma forma de comprovação. Então, muitas vezes, ela vai pôr em xeque-mate aquilo que não se comprova. Que a gente quer fé, a fé se comprova. A fé você põe no recipiente e fala, isso aqui é fé. Não, né? Então, por isso, para mim, elas não se chocam, elas se complementam, elas se completam. Acho que nós Glória a Deus. precisamos ter essa visão, como a medicina, outras ciências também são tão favoráveis aos seres humanos. Por quê? É uma ciência que estuda o ser humano. Então, por estudar o ser humano, vai contribuir com esse ser humano, ele não vai prejudicar o ser humano. E eu falo assim, tem muita gente que fala assim, ai, então fazer terapia eu vou desviar, eu vou me desviar e tal. Eu falo, gente, você vai se desviar porque você já estava. Não é por causa da psicologia, não. Nunca é. Porque, pelo contrário, a partir do momento que você vai tomando consciência daquilo que é seu, a fé é sua. Então, você também vai ter aquilo como seu. Agora, se você abandona, é porque você já não tinha ela no seu coração. Não tem nada a ver com a psicologia. Muita gente vem falar para mim, ai, comecei a fazer psicologia, para quem vai estudar fala isso e para quem faz terapia fala isso. Ai, aí eu achei muito assim, ai, porque fala, vai questionar. Claro que vai questionar. Que ser humano que não questiona? Fala para mim se vocês não entram em questionamento. Quantas vezes fala, mas Deus, por que você está fazendo isso comigo? Ah, Sempre, né? então, claro, mas esse questionamento não é para você se distanciar, esse questionamento é para você se aproximar. Mas as pessoas, elas querem sempre justificar em alguma coisa, né? Aquilo que ela não aceita nela mais, ou aquilo que ela não professa. Muitas vezes a fé nossa não é professada. Nós não acreditamos nisso 100%. Por isso qualquer coisa nos abala. Por isso que qualquer coisa abala esta fé. Então, para mim, ciência e fé, ó, mãozinha dada. Não tem como não estar junto. E para mim Show. também, porque toda ciência vem de Deus, gente. Todo conhecimento vem de Deus. Então, eu Exatamente. falo, Deus, como que o Senhor inspirou esses homens doidos para pensar umas coisas assim? Eu falo, muito obrigada. Como teve pessoas que foram tão inspiradas. E
sei lá, a minha atuação hoje, eu vejo a inspiração do Espírito Santo sobre mim para eu atuar. Por que que não? Os teóricos também não, né? Tudo bem que às vezes quando você vai ler a teoria em si, o negócio às vezes fica meio estranho mesmo. Você fala, meu Deus, como que alguém teve coragem de pensar numa coisa dessa, né? Mas isso daí é para quem vai se aprofundar e estudar, fazer o curso mesmo, entende melhor. No decorrer do curso a gente consegue entender a linha de raciocínio que o teórico tomou, por que que ele foi para aquela área, pensar daquela maneira, e que aí é pensar e pensar, ok? Muito bom, De muito bom. Fé e ciência se completam. Vamos guardar isso, que isso é muito importante. sim. Pastora, assim, ó, se alguém tiver alguma pergunta aqui, pessoal, para fazer para a pastora Alessandra, pode colocar aí nos comentários, tá bom? E a Uhum. gente lê aqui para ela responder. Podem perguntar. A Andressa escreveu assim, ó. Andressa Maciel fez um comentário aqui. Se todos soubessem o quanto faz bem um atendimento psicológico com um bom profissional, É show. cura. Eu sempre gosto de falar que a terapia cura, gente. A terapia é um instrumento de Deus na nossa vida. Sabe, esse negócio de falar, ah, mas isso é. Você toma um remédio, eu agradeço a Deus quando eu tomo um remédio. Mas você fala assim, ah, é falta de fé. Queridos, quem inspirou os homens para criar uma medicação que quando você toma aquele negócio vai fazer efeito no seu organismo? É Deus. Se você não der glória a Deus por tudo aquilo que tem na sua vida e ficar, não, isso não é de Deus, isso é de Deus. Isso não é... Eu não dou crédito para diabo nem o homem. O crédito meu sempre vai ser de Deus, mesmo que seja um medicamento, Glória a Deus. né? Então, realmente a terapia, ela cura bastante coisa na gente. É muito bom. Pode Show. falar, desculpa. Pastora, outra pergunta. Uhum. O cristão pode ou não pode fazer uma terapia? A gente ouve aí, infelizmente, muitas coisas, né? Algumas pessoas, como a senhora mesmo disse, ah, é falta de fé. Nossa, você vai para o psicólogo. Nossa, o que está acontecendo? As pessoas. Há um misticismo em torno deste assunto. Eu quero que a senhora fale um pouquinho sobre isso. Ok. Bom, por que que tem um misticismo, né? Porque, infelizmente, a psicologia, quando ela veio como ciência para o Brasil, ela veio na década de 50 com a abertura dos manicômios que existia aqui no Brasil. Os psicólogos veio como uma profissão para auxiliar aí, no caso, nos tratamentos que haviam na época para os loucos, né? Chamados loucos da época, né? Que eram pessoas que tinham transtornos, que tinham, às vezes, uma deficiência desde a gestação, desde criança, outros que tiveram surtos e não voltaram desses surtos. Como não havia estudos ainda de compreensão de toda essa dinâmica, a psicologia no Brasil ela veio muito como para resolver um problema. Sempre foi assim, né? A história da psicologia, quando ela foi formada como ciência, ela foi para classificar os melhores soldados para a guerra. Ela apresentou-se como ciência para fazer aquelas avaliações de quais os melhores soldados para irem para a guerra. Então, ela já Uau. começou muito excludente. É uma ciência que começou excluindo quando ela foi formada. Depois, aí veio os teóricos, veio toda essas outras áreas de olhar para o sujeito, outras maneiras de olhar para o sujeito, que então, quando ela veio para o Brasil, ela veio introduzida como uma profissão para os manicômios. E nisso trouxe muito esse estigma. Quem vai no psicólogo é porque tá louco, né? Sim. Você vai no psicólogo, você tá louco. Por causa desse estigma lá de 1950. Gente, 1950 faz tempo, a gente tem que trocar, tem que contextualizar, né? Então, mas assim, e como ela veio nessa área, era a área de atuação que havia no momento para a profissão da psicologia, depois ela veio para a educação, depois ela veio para a área social, porque são as áreas de atuação da psicologia. Hoje a gente está nas organizações, no RH de uma empresa, na capacitação de pessoas. Hoje ela está dentro dos hospitais, no acolhimento da família, do luto de uma família, da doença. Hoje ela está na escola para melhoria na aprendizagem.
também no auxílio de deficiências, né? Aí, do desenvolvimento. Hoje ela está na área dos adictos, da recuperação, no combate de hábitos, né? Que são prejudiciais para a saúde, dentro da área da saúde. Hoje ela está também para transtornos que a gente sabe, ansiogênicos, de depressão. Hoje ela tem uma área de atuação muito ampla. Então, falar que ir no psicólogo é porque tá louco, gente, é arcaico, é coisa do passado, é coisa de gente assim desatualizada. Então, troca o diálogo, né? Eu vou no psicólogo porque eu preciso me conhecer. Eu vou no psicólogo porque eu quero entender como eu funciono. É diferente. Você olhar para um funcionamento é diferente de você achar que você tá louca. Ah, você tem que ir mesmo porque do jeito que você funciona, né? A gente é muito de estigmas, a gente é muito de preconceitos, né? Infelizmente, Verdade. infelizmente. Mas assim, então, a psicologia, agora eu até esqueci a pergunta que você me fez, mas volta de novo a pergunta. Eu dei aqui Por uma. que que existe esse misticismo em torno da psicologia? Cristão pode ou não fazer terapia? Isso, ok. Então, primeiro, entendeu por que que tem tanto esse preconceito de que é um médico do Sim. louco? A gente não é médico, tá? A gente não é médico, nós somos cientistas do comportamento, cientista que estuda o ser humano. Não somos médicos. O pessoal usa É. doutora, doutor, por costume também do brasileiro, né? Todo mundo é doutor, né? Ou doutor, ou doutor, ou doutor, ou doutora. Mas só é doutor quem faz um doutorado na faculdade. Eu não fiz doutorado nem mestrado, então eu sou só psicóloga. Chamar pelo meu nome, ou doutora, não tem problema, a gente aceita porque o povo tem o costume de chamar. Mas então, nós não somos da área da medicina. Então, a medicina, ela uma área paralela de trabalho conosco. A psiquiatria, ela é a área da medicina que trata através da medicação apropriada para tratamentos. Já a psicologia, a gente não trabalha com medicação, a gente trabalha com técnicas. Deixa eu explicar o que é terapia. Terapia é um Bom, conjunto de ferramentas e técnicas que nós aprendemos e passamos para o nosso paciente, para o nosso cliente. Então, terapia é um conjunto de técnicas e de ferramentas. Isso que é terapia. No caso meu, cognitiva. Cognitiva vem de cognição, de conhecimento, conhecer como eu penso e como eu sinto. E comportamental dos comportamentos. Então, o que que eu faço como psicólogo? Quando você vai na terapia, na minha abordagem, eu vou passar para o meu paciente técnicas. A única coisa que eu posso passar para ele é técnicas e ferramentas para entender o que ele está pensando, o que ele está sentindo e o que ele está fazendo. Então, nós vamos numa abordagem dialética, né? De diálogo, de fala, de escuta. Não tem nenhuma poção mágica, não tem nenhuma crendice, nenhuma macumba, não tem nada não, gente. Não tem nada disso na psicologia. É um olhar mais apurado do sofrimento desse outro, um acolhimento desse sofrimento e um auxílio de direcionamento, às vezes, diante daquilo que a pessoa está vivenciando. Então, o cristão pode fazer terapia? Por favor, faça, porque isso vai te trazer uma dinâmica muito mais saudável. Você vai virar um crente saudável, porque a gente tem de crente doente, ó, e vou te falar, viu? Não tem nenhuma enfermidade, mas a alma dele tá bem emburacada, né? Porque não perdoa, não esquece, tipo, não que a gente vai esquecer, mas esse não esquecimento é um constante ressentimento, fica ressentindo. Ai, fulano fez isso comigo, né? E depois vai para o céu do mesmo jeito, fica tranquilo que vai para o céu. Mas vai sofrer um pouquinho mais aqui, né? Dá para a gente sofrer menos. Na terapia a gente verdade. sofre um pouquinho menos. Então, esse estigma, esse misticismo, ele vem desses conceitos. Um pouco é um problema da própria psicologia quando ela foi estruturada como profissão no Brasil, que ela veio dentro dos manicômios. Então, esse estigma de louco veio dessa formação, né? E depois que os crentes acham
que ele é super-herói, que ele resolve tudo, né? Do jeito dele. Mas, e que Deus vai fazer e Deus está esperando que você faça, né? Porque tem responsabilidade nossa. Em algumas coisas nós temos que mudar. Sim. A pessoa vai lá e ela quer ser mais gentil com os outros. Mas ela não é gentil nem com ela mesma. Como que ela vai ser gentil com os outros? Porque o mandamento é ama teu próximo como a ti A mesmo. ti mesmo. Se eu não sou gentil comigo, desculpa, não vou ser gentil com mais ninguém. Se eu não amo a mim, desculpa, não consigo amar mais ninguém. E esse amar a si mesmo é esse conhecimento, essa consciência dos seus defeitos, das suas qualidades, das suas potencialidades. E aí então eu consigo olhar para o outro e ver as qualidades, os defeitos, as potencialidades, né? A gente troca a visão, ok? Ótimo. Respondeu? Ah, sim, a apóstola escreveu algo aqui que é verdade. Explicação é essencial. Infelizmente, muitas vezes as coisas, falamos, as coisas repetimos, sem, na verdade, saber o que elas significam, né? Então, na Significado. verdade, isso, exatamente. Fazer terapia não é só quando a gente tem algum problema Ah, psicológico ou visível, digamos assim, mas faz bem, de qualquer forma faz bem para a alma. eu falo assim, ó, sabe aquele balanço que você às vezes precisa fazer do ano? Ó, nós dentro da família, chega final do ano, gente, vamos ser sinceros, a gente faz aquele balanço geral no dia 31 de dezembro. Deus, esse ano eu fiz isso, não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz aquilo. Esse ano que vem, meu Deus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer. Sabe esse balanço que a gente tem o costume de fazer no final do ano e que não serve para nada? Porque depois a gente não faz nada daquilo, volta a pedir perdão tudo de novo que você não fez. Então, na terapia, você vai fazer um balanço de cada vez. Sabe isso aqui que tá ruim? Então, o que que você pode fazer com isso? E aí você vai criar um plano de ação, porque é o jeito certo. Eu nunca mais passei meu ano orando com arrependimento só. Ai, meu Deus, eu falei que eu ia fazer isso esse ano e não fiz. Porque aí eu aprendi na terapia a criar um objetivo, a traçar uma meta naquilo, um caminho que eu vou seguir, também para as coisas da minha fé e nas coisas com Deus. Então, eu aprendi isso na terapia, eu não sabia fazer isso, eu só ficava nesse arrependimento. Ai, meu Deus, eu não fiz de novo, falei que eu ia fazer esse ano, meu Deus, não deu certo. Falei que ia ler a Bíblia, Senhor, eu não li a Bíblia. Aí pega o chicotinho e fica se batendo lá na passagem do ano, aí acha que vai resolver esse ano para começar a ler a Bíblia. Aí chega em março, nem março já parou de novo de ler a Bíblia, né? Então, É bem a assim. gente tem estratégias, na psicologia a gente tem estratégias, a gente tem compreensões que muitas vezes nós não conseguimos fazer pelo caminho nosso mesmo sozinhos. A gente gosta de ter um general dentro da gente. Você não pode fazer isso, não é assim, tá errado, né? Você não serve, você não é boa. A gente tem esse general dentro da gente, a gente precisa desconstruir isso. E olha, oração faz efeito, mas terapia dá uma boa rasteira no general lá dentro da gente. Sabe, essa nossa exigência. O meu general chama exigência, o seu general chama exigência. Essas exigências, elas travam o nosso funcionamento, elas nos colocam distante de Deus. A gente precisa aprender a lidar com isso. Uau, muito bom, muito bom. Pastora, para quem a senhora está falando que eu estou pensando, para quem não tem hoje, vamos, né, vamos olhar para o nosso país, que é um país que está com uma situação financeira bastante difícil. Para quem não tem hoje condições de pagar um profissional bom, de Uhum. fazer essas sessões, terapia, o que a senhora indicaria? Uma dica, Tá, algo que a gente possa fazer em casa, alguma coisa que a gente pode mudar no nosso dia a dia. tá. Eu acho que eu vou usar a Bíblia como referencial teórico nesse momento para atuar como Uau! na verdade é o seguinte, olha, eu já falei e vou repetir. Eu disse que o princípio é esse. Ama o teu próximo como a ti mesmo.
Não está dizendo que é para você amar você diferente da pessoa ou a pessoa diferente de você. Está dizendo como você mesmo. Então, uma dica é o seguinte: seja gentil com você. Pare de ficar exigindo o que para nenhuma pessoa você seria capaz de exigir. Sabe, a gente tem muita, eu falei do general, que são as nossas exigências, porque tem hora que você fala assim, ah, fulana chega e fala, ai, não deu certo de eu fazer isso, me desculpa. Você fala assim, não, tudo bem, lá dentro você tá querendo matar a pessoa, você fala, filha de mamãe, me deixou na mão, né? Mas lá dentro. Mas aí você fala, não, tudo bem, você dá uma flexibilizada ali e fala para a pessoa, não, tudo bem, amanhã você me traz então e tal. Você está sendo gentil com essa pessoa. Agora vai você falar para você, nossa, você não fez isso hoje, hein? Ai, sua nojenta, você não serve para nada. Ai, como eu sou imbecil, como eu sou isso. A gente se xinga, a gente se maltrata, a gente, sabe, fica com raiva da gente mesma. E isso, gente, reflete em sintomas. É uma enxaqueca que não passa. É uma dor que não, é uma dor que se estabelece, que não, ninguém acha de onde que ela veio. É muitas vezes uma cara feia que até, tudo bem que eu sou bem expressiva, né? Mas tipo assim, a pessoa tem tanta linha de expressão, de tanta cara feia que ela fica, né? É, a linha de expressão é a idade, mas existe aquelas linhas que elas são feias. Você fica com a cara tão feia que vai marcando todo o seu rosto. É, não que as marcas sejam problemas e não que quem tem marcas não é porque tem cara feia, mas muitas marcas podem ser evitadas se nós formos gentil conosco mesmo. Se você for gentil com você mesmo. Então seja gentil com você, para de exigir o que você não exigiria de ninguém. Pare, respire, dê uma pausa, permita-se sentar um pouco e refletir, fazer uma oração, se concentrar, respire profundamente. A gente não sabe respirar. A gente, vou fazer isso, Verdade. né? Para, Uhum. 5 minutos do seu dia. Sente o seu ar entrar, sair. Perceba o quanto você está se conectando com você. A hora de comer, coma. Saboreie, coloque lá a comidinha, sinta o paladar, a textura, perceba, se permita se conectar com aquilo que é seu. Então a dica é essa: para a gente ter mais equilíbrio, eu sempre falo isso, para a gente ter equilíbrio, a gente precisa estar se conectando. Porque quando a gente se conecta também com o Pai. Agora, quando a gente não se conecta, a gente não se conecta com o Pai. Não vem com essa, não. Aí eu tô orando. Se você não estiver conectada com você, não adianta orar. Vai bater no teto, vai voltar. Você precisa entender quem você é, o que você quer, o que você está fazendo com você, para você então entender o que ele está fazendo, o que ele quer, né? Como? É o princípio. Como a ti Sim, mesmo. Como a ti mesmo. Se eu não sei para onde que eu vou, por que que eu fico esperando Deus falar para onde que eu tenho que ir? Gente, é confuso esse negócio. Dá ruim. Vai dar crise de ansiedade, né? Então, você quer saber, Senhor, tá aqui, ó. Eu tenho isso e isso. Me ajuda, Senhor. Eu quero entender. É a tua vontade? Isso e isso, né? Porque eu entendo que se eu fizer isso, Senhor, pode ser bom. Eu entendo que se eu fizer isso também pode ser bom. Deus, eu não sei para onde é que eu vou. Olha a diferença. Mas eu sei que eu tenho caminho. Agora, se você não tem caminho nenhum, se você não tem sonhos, desejos, vontades, que eu digo no sentido de realizar algo que seja também para a glória de Deus, até porque tudo que a gente faz é para Ele, né? Mas se você não sim. sabe se você quer casar, querida, Deus não vai te responder isso, não. Para que você vai orar? Ah, mas é que é tão difícil, né? Tá tão difícil o tempo, tá difícil porque você também se torna difícil. Você não se conhece, você não vê que você é muito exigente, que você fica escolhendo, às vezes tem que ser do seu jeito, as coisas que tem que fazer do seu jeito. Olha o general, né? A gente precisa realmente ser gentil. Então a dica é essa: seja gentil com você, pare, respira, se conecte com você, se conecte com o Pai. E o princípio é esse.
Ama teu próximo como a ti mesmo. Faça para o outro como você faz para si mesmo. Pense no outro como você pensa para você mesma. Ok? Essa é a dica. Muito bom. Mulherada, vamos ser mais gentis com nós mesmas. Vamos guardar essa liçãozinha aí para a vida. Nossa, gente, é 9 horas. Não tô acreditando. É Alguém tem bastante. alguma pergunta para fazer aí para a pastora Alessandra? Coloca aí nos comentários. Por que que a senhora acha que nós mulheres temos tantas dificuldades de desacelerar um pouco? Então, né? Bom, primeiro, porque nós temos muita conexão neural, né, gente? Nós temos muitos pontos de comunicação no nosso cérebro. O cérebro feminino, ele é todo o cérebro, né? Mas, na verdade, nós somos bem estimuladas as áreas de comunicação. Então, a mulher, ela tem vamos dizer assim, uma habilidade maior de lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Isso já é meio que comprovado aí. E alguns autores, alguns discordam, outros concordam. Ah, eu não sei, eu vou pela experiência da vida. A experiência da vida me mostra que uma mulher consegue sim lavar roupa e cozinhar ao mesmo tempo. E cuidar do filho de Sim. 2 ou de 1 ano e meio. E ainda lavar louça. Mas a verdade é que muitas vezes, por nós sermos muito ágeis, nós não permitimos muita coisa. Então, por que que a mulher não desacelera? Não, opa, desacelera. Você viu que se falar rápido dá um trava-língua, né? Por que que a mulher não desacelera? Porque ela não se permite. Quando a gente se permite, a gente consegue desacelerar sim. A gente entende que quando você pede para seu marido lavar a louça, e mesmo que isso leve 3 dias, ele vai lavar. Deixa ele lavar, né? Aí, Ótimo. aí o que que acontece? A gente não aguenta esperar, não se permite, A não se apóstola permite. colocou: Este bilhete é verdadeiro. A gente não se permite. Para, querida, se permita. Se falou que vai lavar, deixa lavar. Senta no sofá, vai comer uma pipoca, vai brincar com a criança no quarto, vai tomar seu banho quente. Mas você vai sair do chuveiro, vai lá dar uma conferida. Já lavou? Não, desacelerar é sim uma coisa, é uma aprendizagem. A gente precisa fazer isso. E eu tenho que dizer, como eu estou aqui como psicóloga, mas também estou como pastora. Então, eu estou trazendo as duas dinâmicas. Eu trouxe bastante da psicologia no início e agora eu vou dizer como pastora. Eu penso o seguinte: Marta e Maria é um bom exemplo, né? As duas eram ágeis naquilo que fazia na casa, mas Maria fez uma escolha e a escolha é se permitir. Então, muitas Exatamente. vezes, nós precisamos permitir-se. Olha, a palavrinha de hoje da nossa live é permitir. Permita-se. Uau. E você se permitir que as coisas aconteçam em um tempo que elas precisam acontecer, se seu marido, eu falei brincando, mas é sério, gente, a gente precisa aprender isso, é aprender, ok? É aprender. O que que é aprender? Hoje eu erro, amanhã eu acerto, depois eu erro de novo, e assim eu vou indo, até que se estabelece o padrão de comportamento. Então, hoje você sai do banheiro e não lavar a louça ainda, aí você fica com aquele comichão, aí você vai lá e lava a louça. Tá, então você errou, hoje você errou. Amanhã você tenta de novo. Se permita de novo. Você pede para lavar a louça. Se não lavou a louça, aí você fala, bom, ontem eu lavei, se eu ficar lavando. Aí você pede para lavar e você lava, a pessoa não se decide o que ela tem que fazer, porque, né? Ah, se eu não lavar, ela vai lavar. Eu não sei porquê, acho que é um mistério de Deus, eu tô falando com isso aí, né? Eu acho que ele tá tocando o coração de algumas aí. Mas eu tô dando um exemplo prático. Eu trouxe um exemplo prático do Sim. permitir-se. A mulher precisa se permitir. Eu confesso para vocês que minha casa tem 4 homens. Se eu não me permitir, eu piro. E a minha psicóloga vai ter mais trabalho do que ela já tem. Então, eu aprendi a me permitir, né? E
E aí o que que acontece? A gente tem que gerenciar isso, tem que lidar com isso. Às vezes é respirar, é se acalmar, é não falar, porque às vezes o falar ele atrapalha todo o processo de aprendizagem que você está ali. Você joga tudo Como fora. é difícil não falar, né? É. Você dá aquela segurada, né? Morde a língua e segura. Com língua mordida não dá para falar, ó. Não vai falar. A Mas é apóstola bom. escreveu assim, ó, aqui em casa eu só faço a comida se a pia estiver limpa. Duas. Mas aí o que que eu faço? O que que eu faço? Se eu lavo o que dá para lavar, eu lavo o que eu preciso usar. E se alguém ficou de lavar, lava depois, né? Ou às vezes eu tô inspirada, chego lá, lavo tudo e não falo nada. E às vezes eu lavo e falo também. Eu tô falando isso para vocês, mas eu também vivencio coisas assim, ok? Eu não sou suprassumo que não faz nada, poderosa. Não, eu sou poderosa, mas não tanto assim. Brincalhão também. Mas a gente precisa entender os limites. Se permita, se permita. Dê permissão a você mesma. Se permita não fazer algumas coisas. A mulher, ela às vezes fica com muitas manias. Quantas mulheres que eu já atendi em termos de, não em terapia, não, em terapia peguei um caso também, parecido. Mas em aconselhamento, em que a mulher, ela não dá espaço para mais ninguém na casa. A casa tem que ser do jeito dela, das coisas da maneira dela. Então o marido chega e tira o sapato. Por que que esse sapato tá aí? Põe o sapato no lugar. O cara acabou de chegar, deixa ele chegar na casa dele. Deixa ele sentir que a casa também é dele. Aí os filhos estão brincando. Ah, esse monte de brinquedo esparramado aqui, não sei o quê. Tá, as crianças terminam de brincar, aí ensina a guardar, né? Mas as crianças também têm que ter o espaço dela na casa. Então tem muita mulher que perde muita coisa e se desgasta demais com coisas que ela pode se permitir. Permita uma baguncinha, permita uma coisa fora do lugar, mas é claro, na aprendizagem, vai mostrando a necessidade daquilo, o quanto aquilo é importante para a manutenção da casa, a limpeza da casa. Mas, gente, ficar com mania de que o quadro ficou virado para um lado, por que que você deixou esse quadro virado desse jeito? Gente, dá licença, aí já, né? Terapia mesmo, porque é toque, precisa de cuidados É top. especiais. É. Tem cuidados especiais. É, vamos falar um pouquinho agora mais para Bíblia. Ok. Quando a gente olha para Jesus, o que a senhora me diz a respeito do comportamento de Jesus? Tem um livro, com certeza a senhora já deve ter ouvido ou até lido, que chama Jesus, o Maior Psicólogo, né? Já Uhum. leu? Não li, você acredita que não li esse Não? livro? Não, foi o É, único livro que eu não li ainda do Augusto Cury, né? Acho que é isso, dele. como psicóloga e como pastora, quando a senhora olha para a Bíblia e para o comportamento de Jesus, para como ele vivia, como ele era, enxerga a psicologia? Com certeza, com certeza. Jesus, o maior psicólogo mesmo, né? Eu não sei o contexto que ele trouxe, mas para mim eu tenho ele como o maior psicólogo. Gente, chegar na beira do poço, aquela mulher que foi tirar água, totalmente excluída da sociedade, totalmente sem espaço nenhum. Chegar e dar um espaço de escuta, de ter aquela conversa, uma conversa totalmente proibida, totalmente excludente que havia, não poderia ter aquele tipo de conversa. E ele vai e sentado ali, ele fala com ela, ele escuta ela, ele revela, né, o que estava acontecendo na vida dela. Claro que o psicólogo não revela, tá bom? Mas Jesus sabia que por que que aquela mulher estava ao meio-dia ali. Ele já tinha uma leitura do contexto. O que a mulher que ia buscar era uma mulher de vergonha, não era uma mulher para ser exposta. Ela estava naquele momento ali buscando água, porque era o horário que ninguém buscava água, porque ela era uma mulher de vergonha, não era uma mulher de família. Ela era uma mulher que não tinha moral na sociedade que ela estava. Então, ele não
fez uma revelação somente, claro que como Jesus ele fez uma revelação, mas o que que o psicólogo Jesus fez ali? Uma leitura do contexto, que é o que a gente faz. Onde essa pessoa está inserida? O que está acontecendo na vida dela? O que está ruim, o que está bom ali dentro desse contexto que ela está inserida? Então, realmente, assim, é uma, é uma é um exemplo. Isso fora as outras, né? Meu Deus, quando eu vejo ele acolhendo aquela mulher no luto do seu filho, que já estava com o luto do marido, a viúva de Naim, quando ele chega, e a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. Eu gosto muito de usar esse exemplo para dizer a diferença entre empatia e compaixão. Empatia é se colocar no lugar do outro, compaixão é fazer algo pelo outro, né? E aí Jesus vai lá e vê aquela mulher no luto do marido e agora no luto do filho. O futuro dela seria de desprezo, seria de esmolar, seria de buscar, de passar necessidades. E Jesus vai, atende aquela, sente a compaixão, porque afinal a mãe dele já tinha perdido José, então ele sabia o que era ter uma viúva na casa. E agora uma viúva que não ia ter mais o filho, e futuramente ele já se vê também Maria lá na frente, quando vai ficar sem seu filho, e ele se move de íntima compaixão e vai lá, toca e acontece um milagre que o moço ressuscita, né? E traz vida novamente para a história daquela mulher. No luto ele traz vida para aquela mulher. Então, sei lá, eu acho que Jesus era o maior psicólogo mesmo, e tudo que ele fez foi no mover como Deus, mas também no mover como homem. Sabe, tem hora que eu tenho pacientes que fala que já falaram isso para mim. Teve uma paciente que ela falou para mim, você falou assim, sabe, ela não sabe que eu sou cristã, porque a gente não professa fé quando está no consultório por questão de ética mesmo, né? A gente é Sim. orientado a deixar essa pessoa, se ela quiser falar sobre a fé, ela fala. Quando ela abre sobre a fé dela, eu às vezes compartilho minha fé também, pela empatia que a gente tem no consultório, mas não é uma prática comum. Geralmente o psicólogo não revela a sua religião, a sua crença. Ele tem que ser bem neutro ali para absorver e trazer de volta para a pessoa o que ela precisa. Mas uma vez uma paciente falou para mim, é interessante que quando você está falando, a gente sente uma paz que parece igual quando a gente lê a Bíblia. Aí deixei uma sessão, aí na segunda sessão ela falou assim, ai, sabe, eu sou evangélica, e ela nem sabia também do que eu era, né? Ela falou assim, eu sou evangélica, e eu falei para você semana passada, eu orei por você, e sabe, eu sinto tão bem, parece que quando eu chego aqui, eu tô assim, num ambiente de paz, num ambiente de consolo, de Glória a cuidado. Deus. E aí eu falei, vem Espírito Santo, né? Cuida mesmo de faz a sua obra e me usa como instrumento na vida dela, né? Porque às vezes uma palavra alcançado, ela alivia toda a dor, né? Então, na psicologia, a gente às vezes também tem palavras, né? Tem palavras que a gente devolve o paciente e que traz alívio para a aflição dele, né? Não no contexto total da fé, mas no contexto dessa sabedoria, né? Da vida, ok? Então, Eu acho que peguei aqui na, peguei respondi, aqui na né? internet só para o pessoal ver aqui, ó. Ah, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. A capa aqui do livro. sim, sim, Para muito quem bom. tiver curiosidade de ler, autor Mark, Ah, é que Augusto Cury, eu falei do é, Augusto Cury, é o outro dele. O editora dele, Sextante. É um livro ah, bem conhecido, né? Um livro já eu não li. não é novo, assim, é um livro bem comentado, por isso que eu perguntei. Eu estava lendo sobre ele essa tarde Eu e gosto de aconselhar assim, ó, leia o livro da Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande. É um ótimo sim, livro já para li. ler, que é bom Muito bom, muito bom. se permitir, se ela fala um pouco sobre isso, né? Da mulher entender o momento de falar, o momento de não falar, na sua convivência com a sua família, com os outros. Tem livros também que edificam a nossa alma e edifica nossa construção, né? Então é A, isso. a Keila Mares fez um comentário aqui, ó. Feliz quem faz terapia com uma pastora. Ouvir quem escuta a voz de Deus é outro nível.
Deixa eu contar uma Glória a experiência. Deus. Nossa, às vezes tem uma experiência muito interessante no consultório. Porque, assim, gente, eu falo isso com muita cautela e, ah, assim, às vezes a gente percebe que a aflição da alma da pessoa é no espírito, não é na alma, é no espírito dela. Ela tá buscando algo que vai além. Então, quando ela começa a organizar, ela vem aqui para eu ajudá-la a organizar a alma dela, né? O modo de pensar, sentir e se comportar. E quando ela começa a organizar, eu tive uma paciente que ela voltou falando da espiritualidade dela, né? Que ela mudou, depois que ela começou a fazer terapia, ela começou a sentir outras necessidades de se conectar também com Deus, com o Criador, né? Eu não sei a religião, mas eu sei que ela trouxe essa fala. Então, quando eu falei que a terapia cura, ela cura mesmo, né? Ela liberta a gente dos nossos preconceitos, que a gente tem muito, gente, muito preconceito. Muito. Muito preconceito. E, infelizmente, às vezes a falta da ação de Deus na nossa vida é por causa de nós impedirmos isso, por causa dos nossos preconceitos. A nossa barreira. Ok, Deus, até aqui o Senhor mexe, a partir daqui deixa que a minha mão resolve. Né? Tem muita gente que é assim, quer fazer do seu jeito, da sua força, do seu modo. E aí o seu modo é um modo errado, é um modo destrutivo, porque o ser humano ele não tem assim habilidade em lidar com aquilo que é ruim. Nós não sabemos lidar com aquilo que é ruim. Quem gosta de perder? Ninguém. Mas na terapia a gente Verdade. aprende que perder faz parte do viver. E que viver, para viver eu tenho que perder. Hoje nós estamos perdendo mais um dia para poder viver. Então, muitas concepções, elas precisam dessa orientação, né? De um cuidado. Ah, tem mais gente aqui, Muito ó, bom. Edinaldo. Ah, eu ia falar isso agora. Tem muita gente aqui. Mariane Lima, Edinalva, Edinalva de Keila, Paula. Paula Bach Falcão, é isso? Paula de Nova Odessa, Edinalva de Indaiatuba, Mariane é lá de Porto Feliz. Ah, é que eu reconheci Hum, que está aparecendo para mim, agora parou de aparecer aqui. Tem hora que aparece, tem hora que some, né? Muito bom. Mas olha, muito bom mesmo. é isso, né? Eu espero que eu atendi a expectativa sua, Michele, das perguntas. Você tem mais alguma para fazer? Pergunta não tá faltando. Eu fiz uma lista aqui de perguntas, mas já é 9h20. Ok, eu tô Ai, para atender. precisamos marcar uma segunda live para conversar sobre esse assunto que é muito bom. É, eu Eu acredito, quero. ah, Pode falar. eu acredito que falta-nos orientações, assim, sabe? É importante que nós, como mulheres e líderes, né, tragam esse conhecimento para as nossas mulheres, porque uma mulher saudável, uma mulher equilibrada, é uma mulher sábia, é uma mulher empoderada pelo espírito, é uma mulher que sabe para onde que ela está indo e ela leva mais gente com ela. Geralmente é Com assim, certeza. né? Então a gente Verdade. precisa de ajuda. Eu quero agradecer aqui o pessoal que está aqui com a gente, a Apóstola Vívia, Edinalva, Mariane, Keila Mares, Paula Bach, tanta gente que entrou aqui, Shane, Thelma, Márcia, Pastora Jane, Jusce, tem muita gente que eu não vou conseguir citar o nome de todos, de todas, mas eu quero agradecer a participação de vocês. Vamos providenciar aí uma segunda live para a gente poder fazer segunda parte de perguntas. Tá. Pastora, muito obrigada. Drica também apareceu aqui. Muito obrigada mesmo por cada esclarecimento. Eu tenho certeza que o pessoal aí que participou com a gente hoje da live aprendeu muito. É muito bom, né? Como a senhora disse, esclarecer as dúvidas. Informação é muito importante, quebra aí muitas barreiras, porque às vezes a pessoa precisa, mas ela tem aquele preconceito de não, eu sou cristã, eu não posso fazer terapia, eu não posso procurar um psicólogo. Então, eu quero agradecer imensamente a participação da senhora e tirar um tempinho do seu tempo para nos ensinar sobre a psicologia e como ela é importante, como faz bem para nós. Então,
Então, quero que a senhora agradeça aí e faça as considerações finais para o pessoal. Mais uma vez, Michele, ó, Deus abençoe. Muito obrigada por essa oportunidade. Pastora Vivian também, né? A gente entende dessa necessidade da mulher, do cuidado. Eu acho que nós somos, assim, joias preciosas, delicadas, né? Mas que vem na pedra bruta, precisa ser trabalhada, né? Então, a Verdade. psicologia é uma das ferramentas de Deus para nós, queridas. É através da psicologia nós podemos sim organizar muitas coisas que são nossa responsabilidade de organizar, né? Que nós temos que tomar essa consciência de que nós precisamos ir atrás deste cuidado. Eu sempre falo, a gente só lembra de fazer o exame de mama quando chega outubro rosa, depois que você vê que a sua amiga já teve câncer, que a outra teve câncer, que um monte de gente. Aí que você fala, nossa, agora eu vou. Gente, É bem assim. o cuidado tem que ser constante, então eu quero agradecer pela liderança do Femininas aí, porque assim, Amém. vocês trazerem esse tipo de informação demonstra o amor e carinho que vocês têm com as mulheres, né? Com as irmãs da rede de vocês. E assim, o Senhor realmente capacite vocês cada dia mais, estou à disposição. A gente podia marcar Amém. mesmo uma palestra, né, de como gerenciar nossas emoções diante das crises, diante de um luto, diante. Agora a ansiedade está na moda, né? Brincadeira, né? Misericórdia. A ansiedade, gente, olha, tá assim. Ansiedade não é um problema, ansiedade é uma solução de Deus na nossa vida, mas infelizmente nós temos uma visão deturpada da ansiedade. Eu trabalho muito isso com meus pacientes. Eu falo, ansiedade é a maior bênção que Deus nos deu. E tem muita gente falando mal da ansiedade, eu falo, coitada, não tem nada a ver com isso. O que estragou a ansiedade foi o pecado original, não tem nada a ver com a ansiedade. Ansiedade, até Deus tem ansiedade, gente. Por que que a gente não pode ter? E aí tem gente que fala, quê? Como assim? Eu falo, ó, lá no Jardim do Éden, leia lá, Deus ansiava para o cair da tarde, para descer e falar com Adão. O que que é ansiar? Ter ansiedade. O que que é ansiedade? Uma emoção. E a gente precisa saber lidar com as nossas emoções, porque às vezes elas são problemas, pedra de tropeço na nossa vida, né? Então, assim, estou à disposição. A gente pode fazer mais combinados, sim, vai ser um prazer. E que o Senhor abençoe vocês em todo o seu caminho. Muito obrigada. Continuem firmes na fé, né, meninas? Sim. Fé, né, meninas? E também nesse cuidado de permitir-se. Minha palavrinha para você escrever no seu coração. Permita-se. Essa é a palavra de hoje. Permita-se. Ok? Ai, que bom, que gostoso. O pessoal tá pedindo aqui a segunda live. Nós vamos marcar sim, porque tem muitas perguntas ainda para fazer Nossa. e precisamos de um tempo maior para informar essa mulherada aí. A gente tem muita coisa para aprender com a senhora. Deixa o seu contato aqui no Instagram para quem quiser entrar em contato, quiser fazer terapia. E não é É, ter a pia, é terapia mesmo. isso mesmo. Bom, o contato é o meu Instagram, né? @psicoalesilva, que tá, acho que está marcado também já nesse post. Aí vocês Sim. podem entrar lá no meu perfil, tem o meu bio, tem o meu celular. Eu confesso para vocês, faço também atendimento online, mas tenho também mais. A gente, aí tem pessoas que falam assim: nossa, então eu tenho que procurar um psicólogo que seja cristão. Eu falo o seguinte: esse é um outro preconceito que a gente tem. A minha psicóloga não é cristã. E ela não me atrapalha em nada. Lembra no começo quando eu falei que atrapalha é aquilo que você já não tá bom? Tem nada a ver Exatamente. uma coisa com a outra, né? Aí tem gente que fala, não, você vai lá no psicólogo e vai mandar você curtir a vida, aí você vai querer ir pra balada. Ei, você vai querer ir pra balada porque você já queria ir pra balada, não é porque o psicólogo mandou, né? Teve algumas pessoas. Então, tenho vários profissionais para indicar também, tá bom? Mas também faço parte do conselho de psicólogos e psiquiatras cristãos, eu faço parte dessa equipe. Aqui de Americana, eu faço parte da equipe que rege as palestras e trabalhos que a gente faz aqui na região. Então, no meu Instagram, vocês têm o meu contato do WhatsApp também, a gente pode se conectar aí, tá bom? Estou à disposição de todas. É isso aí, pessoal.
Sigam lá a pastora e psicóloga Alessandra, psico Ale Silva. Precisam dela, entre em contato, marca aí uma sessão para vocês conhecerem melhor. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Pastora, muitíssimo obrigado. De verdade, foi um prazer imenso. E nós vamos marcar sim a nossa segunda live aí para tirar mais dúvidas e aprendermos mais com a senhora, tá bom? Deus te abençoe. Que a senhora continue sendo um instrumento de bênção, cheio do Espírito Santo, como para alcançar aí mais mulheres, homens, crianças, todos aqueles que passarem na sua vida sejam abençoados. Em nome de Jesus. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Foi um prazer. Muito obrigada pela participação de todos. Beijo. Tchau.